Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor. Bom dia. Deus abençoe a todos. Quero ler com você Mateus capítulo 1. Como eu disse, a gente volta para o início, falando outras coisas, complementando, crendo que o Evangelho não é só, né? Cada capítulo não são apenas 15 minutos de reflexão. Eu creio que o Evangelho é uma fonte de águas vivas e a gente quer receber dessas águas, então, ao longo de todo o ano, a gente vai meditar nos Evangelhos. Agora a gente vai ler Mateus capítulo 1 e eu quero ler o verso 18, 19 e o 20, tentando não passar por onde passei da primeira vez, tá? Lembrando também que no YouTube a gente tem a sequência toda, né? Os evangelhos são 89 capítulos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tá tudo lá no YouTube, uma playlist separada só com as devocionais, tá bom? A gente não encerrou o assunto, então estamos voltando aqui para falar um pouco mais. É sempre novo, é sempre renovador para a nossa vida. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Deixa eu só falar aqui com o Reichmann
O nome do canal é Terapia de Cristo. Se você colocar Terapia de Cristo, vai sair diretamente no canal. E dentro do canal existem algumas playlists para separar melhor, tá? Então você tem lá estudos bíblicos, são os estudos que a gente deu, as lives, aí tem mais de 150 lives lá. Aí você tem os devocionais, o culto de terça, que é diferente do de quinta. Então a gente tem tudo lá no canal para aqueles que desejarem. Bom, deixa eu dizer algo para você. A gente cria na nossa mente uma imagem de como seria um anjo. Então tem gente que pinta um anjo com asas, com roupas brancas. O mais importante não é a gente pensar como é um anjo, mas crer que Deus visita seu povo com anjos. E aí eu não preciso ficar com medo, como normalmente a gente fica quando é criança, não é? Eu me lembro quando eu era criança, eu estudava numa escola cristã e no templo da igreja, que ficava anexa ali à escola, tinha um vitral, e nesse vitral tinha uma imagem do arrebatamento com muitos anjos de trombeta. Eu achava aquilo incrível, eu achava aquilo máximo. Mas não é apaixonante pensar como são os anjos, tanto quanto é atraente para mim e deve ser para você, pensar que Deus nos visita com anjos. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Não tanto sobre Maria ou sobre José, mas há algo que acontece nessa história. Maria se acha grávida do Espírito Santo. José não entende a primeira. A própria Maria, provavelmente muito novinha, não é? Devia estar confusa, sem saber o que estava acontecendo. José, por outro lado, um homem justo. Aquela história estava muito estranha e muito complicada de administrar. Ele sente ali vontade de fazer coisas, ele pensa milhões de coisas passam pela cabeça dele. Mas há uma confirmação que traz paz para o coração dele. É como se esse anjo do texto tranquilizasse, esclarecesse, pacificasse o coração de José. Eu preciso muito disso. Eu estou falando isso porque é muito importante para a gente, dia 18 de janeiro de 2021, uma segunda-feira, que a gente parta para esse dia sabendo que nós não temos esclarecimento sobre todas as coisas, mas se Deus nos visitar, a gente vai ser esclarecido que o tal projeto de Deus procede do Espírito Santo e isso vai ser suficiente para mim e para você. Não podemos ficar a cargo da nossa capacidade de entender as coisas para saber aquilo que vem de Deus. Eu creio que há projetos do Espírito Santo para hoje na nossa vida, mas é preciso que haja uma confirmação e aí o Senhor envia seus anjos para fazer isso. Como é que Deus age, hein? Como é que são esses anjos? Deus pode enviar um pensamento que traga paz. Deus pode colocar palavras numa pessoa. Deus pode usar circunstâncias que vão comunicar a você aquilo que procede do Espírito Santo. O nosso papel é termos fé. Nós estamos aqui para declarar nossa fé em Jesus e crer que aquilo que é do Espírito Santo vai ser aquecido no nosso coração de maneira que a gente vai partir para aquilo que é do Espírito Santo com confiança, com ousadia, sem titubearmos. Então isso é importante. A água não ferve a 100 graus Celsius, a gente coloca a água para ferver, independente da gente não conhecer a fórmula ou medir a temperatura, é evidente que quando a água começa a borbulhar, a água ferveu. A gente sabe disso.
E eu creio que da mesma maneira, talvez eu não vá saber exatamente como é que Deus vai organizar as coisas, mas quando eu olhar para dentro de mim e o meu coração estiver fervendo, eu saberei que aquilo que está no meu coração procede do Espírito Santo. Cristãos não agem de rompante. Eles esperam, eles aguardam esse testificar do Espírito Santo. O Espírito Santo age tanto com propósitos na nossa vida, como ele também age tocando o nosso coração de que aqueles propósitos são dele. Eu fico tão apaixonado pelo cuidado de Deus, não é? Deus não apenas se manifesta, ele traz o esclarecimento por intermédio do Espírito Santo, e nesse texto, o anjo do Senhor visita a José. Eu quero ser visitado. Você quer ser visitado nessa manhã? Eu quero ser visitado. Porque o Espírito Santo já estava em Maria. O Espírito Santo já era propósito, já procedia do Espírito Santo aquilo que estava em Maria. Mas havia ainda uma dificuldade de aceitar. Eu creio que o Espírito Santo já está fluindo, já está agindo em você. O que Deus quer fazer, para além de agir em você, é que você receba esse testificar, aquela tranquilidade que dá a garantia a você de que realmente é o Espírito Santo. Não limite isso, não pinte anjos na cabeça, não defina como eles devam ser. Só acredite que Deus os envia. Deus envia anjos. Tia Bizinha, Lúcia, Reikman, Alessandra, Deus envia anjos. Deus envia anjos. Esses dias mesmo eu estava comentando com a Alessandra, e ontem, professora, a mensagem foi sobre a experiência que você teve, que me passou, de perder a hora lendo a Bíblia. Eu achei aquilo tão marcante para mim que eu creio que foi um anjo. Chegou pelo Zap, uma mensagem de alguém que diz que perdeu a hora lendo a Bíblia, me encharca da graça de Jesus e me faz acreditar que quando Deus quer falar, ele usa até uma mensagem, um áudio, alguma coisa acontece e o Espírito Santo se comunica com o nosso coração e diz aquilo que a gente precisa saber para se sentir seguro. Eu me senti seguro daquilo que eu tinha que falar no culto, pregar. Vou falar sobre o quê? O Espírito Santo enviou seus anjos. O Espírito Santo vai visitar os nossos corações hoje. Fique atento, né? Às vezes a pessoa fica preocupada e aí pensa um monte de coisas. Deus quer fazer algo diferente. Deus quer que a gente se deixe visitar por esses anjos que vão trazer pensamentos diferentes. José pensou muitas coisas. Não passou pela cabeça de José receber Maria. Mas quando veio o anjo, ele já passou a pensar diferente. Eu tenho certeza que quando o anjo do Senhor nos visitar, aí vai ser diferente. Me lembro de uma canção, sempre gostei muito. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Dá lugar, irmão, dá lugar, irmã, e deixa o anjo do Senhor te visitar. Dá lugar, irmão, dá lugar, irmão, e deixa o anjo do Senhor te visitar. Pai querido, que nós sejamos visitados, para que essa visitação reforce que o teu Espírito Santo já mora permanentemente nos nossos corações.
Ó Pai, que os teus anjos tragam as informações do reino para o nosso coração. Que sejamos notificados ao nível de nossos corações sobre os planos e propósitos que tens para esse dia. Que a gente abra o coração e, ao sermos visitados, não fiquemos indiferentes à ação desse Espírito Santo. Pai, que estejamos vigilantes, não como quem se preocupa em excesso, em exagero com as coisas que hão de se acontecer, mas que a gente tenha o nosso coração tranquilo, expectativa, alegre por tudo que o Senhor vai cumprir na nossa vida no dia de hoje. É isso que nós desejamos, Pai, que o Espírito Santo ele flua mesmo e que nosso coração se alegre com esse fluir, que não resista a esse fluir. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração para esse dia, na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Eu quero hoje mandar um beijão especial para minha tia Maria também, assim como Maria, mãe de Jesus, que está fazendo 80 anos. Eu vou mandar essa gravação para ela por Zap, para ela assistir, que ela tenha um dia muito abençoado e que ela seja visitada também pelo anjo do Senhor para saber que o que está nela procede do Espírito Santo. Lúcia, Isilda, Ariane, Eliana, Márcia, Reichmann, Daniele, tia Bizinha, Alessandra, tia Neuza, João Holanda, Karina, Isilda Carolina Moraes, Paulo, Drauzio, Simone, Gilson Edileuza, Sandra Regina, todos vocês, aquilo que está em vocês procede do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer questão de lembrar isso, aquecendo o coração sobre aquilo que é do Senhor. Que a gente tenha um dia de paz, um dia de bênçãos, que a gente se alegre pela expectativa de receber os anjos do Senhor, que hão de confirmar os propósitos que Ele tem para a vida de cada um de nós. Deus abençoe seu dia. Beijão.